Olá, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso programa Enfatizando a Palavra. Estamos aqui juntos para continuarmos com as nossas aulas e esta é a revista que nós estamos estudando, já partindo para as lições finais. O tema da revista você já conhece, o Deus de toda provisão. E o tema da lição deste domingo é o socorro de Deus para livrar o seu povo. Então vamos direto à nossa lição. O texto áureo, que está no Salmo de número 34, versículo 17, diz o seguinte: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Verdade prática. Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Amados irmãos, amigos, todos vocês que estão ligadinhos aí em nossa aula, este tema é um tema muito lindo, maravilhoso, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Em toda a história da humanidade, do povo de Deus, nós podemos ver Deus sempre propondo aí um escape para livrar o seu povo de todos os perigos que eles enfrentaram ao longo da história, de suas vidas, do povo de Israel. E hoje nós também, como igreja, o Senhor sempre nos dá um escape. O Senhor sempre nos dá o socorro naqueles momentos mais difíceis que nós enfrentamos. A nossa introdução ela diz o seguinte: o nome de Deus não aparece no livro de Ester, porém o Senhor está presente em todas as circunstâncias, intervindo em favor do seu povo. O livro de Ester, realmente, você não encontra o nome de Deus ali, mas não quer dizer que, porque não tem o nome de Deus neste livro, que Deus não está agindo. Deus agiu ali de todas as formas para livrar o povo, levantando pessoas que pudessem estar combatendo em favor do reino de Deus, em favor do povo de Deus. Então, o fato de o nome do Senhor não estar ali, não quer dizer que Deus não trabalhava naqueles dias, não trabalhava naquele local onde os judeus estavam, onde acontece este episódio da vida de Ester e também de Mardoqueu, que é uma história muito linda que todos os cristãos conhecem a história de Ester. Então Deus sempre trabalhou em favor do seu povo. O tópico de número 1, a providência de Deus, a providência divina na história de Ester. Nós vimos que Deus, ele sempre trouxe provisão desde o pecado de Adão. Deus ali já trouxe uma grande provisão para a vida do homem, que foi quando Deus diz ali em Gênesis 3,15 que iria, que a semente da mulher, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. É o Senhor Deus apontando já para Jesus. O que nós podemos enxergar isso? Que é Deus promovendo ali uma provisão para apagar este pecado que começou com Adão e Eva. E é neste momento, então, que Deus faz ali esta promessa. Lá em Gênesis 3,15, nós podemos ver que Deus, então, fez a promessa de enviar um que pisaria a cabeça da serpente, que futuramente seria o Senhor Jesus. E o que aconteceu? Jesus veio, morreu na cruz e trouxe vitória a todos nós. A providência divina na história de Ester. A palavra providência vem do latim providentia ou providentia, e o prefixo pro significa antes ou antecipadamente. Aí podemos ver, o sufixo videntia deriva de videre, que significa ver. Logo, ao tratarmos a respeito da providência divina, dizemos que ele faz e vê tudo antecipadamente.
Então nós, entendendo aí a etimologia desta palavra providência, pró, que significa antes, e evidência, que vem de videre, que vem de ver, ver antecipadamente, nós entendemos que o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Antes que tudo aconteça, Deus já sabe o que vai acontecer. Então, o que Deus vê diante da humanidade, o que vai acontecer, o que iria acontecer ali para o povo judeu, na época de Esther, Deus então já vai providenciar, porque antecipadamente Deus já tinha visto o que iria acontecer. É aí, meu querido, que nós precisamos entender que a providência de Deus está na sua vida. A providência de Deus está na sua igreja, na sua família. Deus já vê antecipadamente o que vai acontecer. Fique tranquilo. Ore a Deus, jejue, santifique a sua vida, porque no momento certo Deus envia a providência. É no tempo certo. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós queremos adiantar, queremos passar por cima, passar na frente de Deus. Não podemos agir desta forma, porque Deus conhece todas as coisas. É natural, às vezes, o crente, quando está em dificuldade, ele perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho orado, tenho feito a obra, eu não consigo compreender, parece que Deus me abandonou. Amado, Deus não abandona ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Nada está encoberto diante dos olhos de Deus. Por isso, creia numa coisa e saiba que o Senhor Deus, Ele já viu tudo antecipadamente. O que você está passando, Deus já viu. O que você ainda vai passar, Deus já viu. E no momento certo, Ele envia a providência. O Senhor estaria colocando uma jovem judia no palácio de Assuero para que mais tarde o seu povo fosse salvo da destruição. Nada em nossa vida acontece por acaso. O que nós vamos ver é que Deus já estava providenciando ali, na história de Esther, providenciando para eles a salvação, o escape, a vitória para o povo judeu que habitava ali na cidade de Suzã, naquela região, na época do Império Medo-Persa. Eles iriam passar por uma tribulação, por uma perseguição, inclusive ameaçados de morte. E então é que nós podemos ver que o Senhor enviaria alguém para o palácio do rei Assuero. E este alguém seria uma jovem, bonita, que seria criada ali dentro do palácio. Embora ela tenha sido criada pelo seu primo Mardoqueu, mas que iria para o palácio e ali então seria muito bem tratada, muito bem educada, para que futuramente o Senhor usasse Esther como instrumento em suas mãos. Esther não sabia disso. Ela não tinha noção do que fosse acontecer no futuro. Então aí que nós podemos ver a providência de Deus na vida do povo judeu através de seu instrumento, através de Esther. E nada em nossa vida acontece por acaso. Se Deus te chamou para ser um professor, para ser um pastor, para ser uma líder de um grupo de jovens, de coral, uma professora de escola dominical, saiba de uma coisa: nada acontece por acaso. Tudo em nossa vida tem um tempo determinado e tem um propósito. E é Deus quem realiza isso em nossas vidas. Se hoje você está dando aula, está lecionando na sua igreja, isso é um propósito de Deus. Isso não aconteceu por acaso. É porque um dia o Senhor, Ele te chamou. Antes que você nascesse, antes que você descobrisse o seu talento, Deus já tinha visto isto e preparado para você. Então, querido, você na sua igreja, não se desespere.
Talvez você esteja passando por um momento difícil na área espiritual, na sua igreja, na área financeira. Às vezes realmente falta o recurso para fazer algum trabalho com jovens, com adultos ou com a própria igreja. Às vezes uma construção. Não se preocupe. Ore a Deus, clame ao Senhor, entregue nas mãos dele, porque no momento certo ele enviará esta providência. E aí você vai poder ver, então, a vitória na sua vida. Segundo subponto, a festa do rei. O rei Assuero, ele era vaidoso e, querendo ostentar sua glória, poder e riqueza a todos os súditos do império, decidiu fazer um banquete. Mais embaixo, olha, Assuero bebeu muito e, já dominado pela embriaguez, decidiu exibir a beleza da rainha Vasti para todos os convidados. Nós podemos ver que os reis, eles eram homens vaidosos, muitos deles arrogantes, prepotentes, outros que achavam até mesmo que eram divindades. E vemos aqui Assuero, um homem vaidoso, um homem rico, que tinha uma esposa, uma rainha muito bela. Um dia então ele vai dar um banquete ali no seu reino, ele chama todos os seus companheiros, amigos ali para festejar com ele. E quando então ele já está bêbado, ele manda chamar a rainha, ele dá uma ordem para que trouxesse a rainha Vasti, para mostrar aos seus súditos ali a beleza da rainha Esther. Veja se ele precisava fazer isso, expor a sua esposa até mesmo ao constrangimento. Amado, este homem parece que neste momento ele perdeu o juízo. Por quê? Porque ele bebeu, se embriagou. E às vezes o cristão parece que muitas das vezes ele perde o juízo quando ele se embriaga, não com bebida, mas com a sua própria vaidade, arrogância e prepotência, e acaba então pecando contra o Senhor, acaba às vezes prejudicando a obra de Deus, manchando o nome do Evangelho, prejudicando a sua família, prejudicando a sua igreja. Precisamos estar atentos para isso, para não colocarmos em risco a nossa reputação, o nome do Evangelho. Então nós vemos aqui que ele deu esta festa, se embriagou, mandou chamar a rainha e queria expor a beleza da mulher diante de todos aqueles homens. Aí nós vemos no terceiro subponto a destituição da rainha Vasti. Vasti recusou ser exibida como objeto naquela festa profana. O que nós podemos ver? Talvez a rainha pensasse em seu coração: será que esse rei, meu marido, está achando que eu sou algum objeto de adorno que ele possa expor como se fosse em uma exposição de arte? Não, aquilo iria constrangê-la. E ela recusou obedecer à ordem do rei e não foi. Meu querido, ninguém poderia ousar recusar uma ordem do rei. E o que foi que a rainha fez? Ela foi corajosa. Ela disse: não, eu não vou me expor e me exibir no meio daqueles homens, pessoas embriagadas. Então note que por causa disso daí, a gente vai ver que ela foi destituída do seu cargo de rainha. O rei ficou enfurecido, ele ficou bravo, porque ele não aceitava que isso acontecesse. Ainda mais que ele tinha os seus conselheiros e os homens que estavam no seu auxílio. O que eles iriam dizer para o rei? Olha, rei, isto será para o Senhor uma vergonha. Se isto continuar, todas as mulheres resolverem desobedecer os seus esposos, vai virar uma tragédia no reino. Então que foi dito: olha, dispensa a rainha, mande embora, escolha uma outra moça, jovens, virgens, belas, e aquela que melhor lhe agradar, o Senhor coloca como a rainha substituta de Vasti. E aquilo então acabou agradando ao rei, este conselho que ele recebeu. E aí, meu querido, é que nós vamos ver que isto estava nos planos de Deus. Talvez
algumas coisas podem acontecer que nós não conseguimos entender, mas que estão no plano de Deus. De repente pode ser que Deus coloque você em uma posição, mas para isso é preciso que outra pessoa saia desta posição. E se for necessário, Deus faz assim para abençoar o seu povo, abençoar a sua família, abençoar a sua vida e honrar você também. E nós vemos aqui que Deus trabalha desta forma para livrar o povo judeu. Esther no palácio de Assuero, a busca de uma jovem para o lugar de Vasti. Nós vamos ver aí que comissários de todas as províncias trouxeram candidatas ao palácio de Suzã. Entre todas as moças levadas ao palácio estava uma judia por nome Esther. Podemos ver que o Senhor estava direcionando seus passos ali no palácio para algo grande. Ela fazia parte do desígnio de Deus para ajudar o seu povo. Então, o que foi dito? Para que os comissários trouxessem jovens, belas, virgens, puras para o palácio. E ali então elas deveriam ser muito bem tratadas, muito bem educadas, moças requintadas, de bela aparência, para que no tempo certo então elas fossem levadas diante do rei. Era somente quando o rei chamasse. Nenhuma mulher poderia se chegar diante do rei ou homem sem que fosse chamado ou sem que fosse ordenado. Se isso acontecesse, a pessoa poderia morrer. Então Esther, entre todas as suas companheiras que ali estavam, muito bem tratada, chega o dia então que elas vão se apresentar diante do rei. E quando o rei Assuero ele olha, ele vê então toda a beleza de Esther. E ali Esther é escolhida para ser a nova rainha. O que nós podemos ver com isso? Por que ela foi escolhida? Porque estava nos planos de Deus. Meu amado, quando Deus levanta uma pessoa, levanta um crente, levanta um homem, uma mulher para a obra, pode todo mundo se levantar contra, mas quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, ninguém irá tirar, ninguém irá tomar o lugar. Se Deus te chamou para ser um pastor, é você que vai pastorear. Se Deus te chamou para ser um professor, é você que irá lecionar. Se Deus te chamou para ser um líder de um grupo de jovens, é você que irá liderar. Então, querido, fique na posição e obedeça a Deus. A rainha Esther foi para o palácio, escolhida e foi coroada como rainha. Aquilo ali poderia envaidecer aquela moça, poderia trazer até mesmo uma arrogância para o coração dela. Mas não foi o que aconteceu. Era uma mulher que tinha temor de Deus, pois fora criada com o seu primo Mardoqueu, que era um homem de Deus, um homem que tinha temor de Deus, um homem que conhecia a lei de Deus. E podemos ver então que ela foi levada ali para ser um instrumento de socorro de Deus para o povo judeu. Mardoqueu e Esther. Esther não chegaria ao palácio sem a ajuda de Mardoqueu, seu tio. Mardoqueu era um homem de fé e de profunda piedade espiritual. Era um homem que não recusava em seus propósitos. Era um homem que não recusava em seus propósitos, ainda que isso lhe custasse a vida. Mardoqueu deu uma excelente educação a Esther, cujos valores morais e espirituais serviram para torná-la um instrumento de Deus na salvação dos judeus. Então o que podemos ver? Mardoqueu era um homem de Deus, um homem experiente, um homem de fé, um homem humilde, um homem que tinha uma firmeza, um homem espiritual, um homem que tinha firmeza no seu falar, um homem objetivo. Ele deu uma educação para Esther, uma educação na área moral, na área social e na área espiritual. Podemos ver isso na conduta da rainha Esther no palácio. Ali no momento de dificuldade, que nós ainda estaremos vendo, é que ela vai recorrer então depois ao socorro do Senhor. Veja, mas por que a rainha vai então jejuar, pedir para as moças? Porque ela sabia que Deus poderia livrá-los.
E como que Esther sabia disso? Porque ela foi educada em sua casa com o seu primo, que era o seu tutor. É aí que nós precisamos atentar. Em nossa casa, ensinar nossos filhos, na igreja, ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, os jovens, a se manterem pessoas íntegras, se manterem jovens tementes à palavra de Deus, jovens respeitosos aos seus líderes, aos seus pais, para que no futuro sejam pessoas de bem, pessoas que possam evangelizar, pregar, fazer a diferença em um mundo corrupto, fazer a diferença nas trevas, que a luz desses nossos jovens possam brilhar em meio à escuridão. É isso que vemos na pessoa de Esther, porque ela foi muito bem educada por um homem que tinha temor de Deus. Um homem que não recuava em seus propósitos, ainda que isso lhe custasse a vida. Viu? É aí que nós vemos a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. O que serve a Deus, se ele estiver em um momento, em uma situação que isso pode provocar a morte, ele vai se manter firme, ainda que ele custe a vida. Como diz no Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 10, que devemos ser fiéis até a morte. Em uma tradução, outra tradução no grego, no original, a gente pegando uma tradução bem requintada, podemos traduzir como ser fiel ainda que te custe a vida, ou ainda mesmo em uma situação que possa lhe provocar a morte. Isso é ser fiel a Deus. Esther é escolhida para o lugar de Vasti. Quando chegou a vez de Esther apresentar diante do rei, ela superou todas as moças. Por quê? Foi o Senhor que fez o coração do rei se inclinar para ela. Nós podemos dizer que Esther era a moça mais linda naquele palácio? Bom, não podemos dizer, porque cada pessoa enxerga de um jeito, cada pessoa vê a beleza em outra pessoa de uma forma diferente, mas todas elas eram jovens muito belas. Mas por que o coração do rei se inclinou para Esther e não para outra? É simples, porque isso estava nos propósitos de Deus. Deus fez com que o coração do rei se inclinasse para Esther, e ela então é quem foi escolhida para tal função, para ser a rainha naquele palácio, e então seria um instrumento de salvação para os judeus. Você notou, meu querido, a profundidade que é, o mistério que é nós servimos a Deus? O mistério que é este nosso Deus, como Ele providencia tudo para nós. O problema é que às vezes nós não conseguimos enxergar, mas Deus sempre está presente nos momentos mais difíceis. Terceiro e último, a crise chega para o povo de Deus. A trama de Ramã. Esse Ramã era uma espécie de primeiro-ministro de Assuero. Ele era um homem mau e enchia-se de ódio quando Mardoqueu não se inclinava perante ele. Veja que este Ramã era um homem terrível, um homem mau, aquele tipo de pessoa arrogante, que gostava que quando ele passava, que todos se inclinassem para ele. E vemos então que Mardoqueu, ele não se inclinava, até porque, segundo a história, ele usava em seu peito um medalhão e ali trazia uma imagem de uma outra divindade. Perdoe-me que eu não me lembro o nome agora, mas de uma divindade. Então Ramã se recusava a se prostrar Mardoqueu se recusava a se prostrar diante de Ramã. Ele não se prostrava. E com isso, aquele homem enchia-se de furor. E então ele vai tramar. Ele vai tramar a morte dos judeus. Com isso ele faz a cabeça do rei. Ele vai tentar influenciar o rei. Ele vai levar lá fofocas e contendas. E ali o rei assina um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Aí, meu querido, é que os judeus agora vão enfrentar um grande problema com esta ameaça de morte. Por quê? Soltaram um edito que todos os judeus deveriam ser mortos. Aquilo trouxe um pânico muito grande para o povo judeu. Esther,
toma conhecimento. E é exatamente neste momento em que Mardoqueu vai fazer saber a rainha Esther: olha, foi feita uma trama para matar o nosso povo. E quem fez? O mau Hamã. Então a rainha Esther, ela muito sábia, ela vai, no primeiro momento, ela diz: mas o que eu posso fazer? Nós, queridos, não podemos nos recusar, não podemos titubear. Agora, ela é uma rainha. Então ela diz, né, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Nós sempre podemos fazer alguma coisa, algum bem para o reino de Deus. Você pode fazer alguma coisa para estar ajudando. A rainha Esther, no momento, titubeou. Então Mardoqueu diz: olha, diga para ela que se ela não ajudar, de alguma forma a providência de Deus virá. E aí, querido, que precisamos entender: se você não fizer a obra de Deus, se eu não fizer, outro irá fazer. Se nós deixarmos de fazer a obra hoje, Deus irá levantar um povo, alguém que irá fazer, mas ela nunca ficará sem ser feita, porque é obra de Deus. Então agora Esther, convencida por Mardoqueu, ela convida ali, chama a todas as suas serviçais, amigas, para jejuar. E foi o que elas fizeram. Jejuaram para que ela pudesse entrar na presença do rei. Então, ela entrou na presença do rei. Ela foi estratégica. Né? Olha a estratégia, foi estratégica ao fazer isso. Foi lá diante do rei, foi chamada, tocou no cetro, o rei estendeu para ela: pode entrar, minha querida. Tocou no cetro. Então ela deu uma festa, convidou o rei e Hamã para uma festa. Ambos foram para aquela festa. E ali então a rainha Esther vai dizer para o rei o que foi que aconteceu, o que trazia no coração dela tanta tristeza. Querido, talvez você tenha passado por muita tristeza, muita angústia, mas se dobre diante de Deus, conte para Deus a sua situação, embora Deus saiba e conheça, mas confesse a Deus, se derrame na presença dele, porque ele dará o escape para você. Ali então, ela vai contar que Hamã tramou contra a vida dos judeus, inclusive mandou até fazer uma forca para que o Hamã fosse morto. Veja que contaram para o rei: olha, o rei, há também uma forca preparada para Hamã, aquele homem que denunciou alguém que estava tramando a sua morte. Então podemos ver que ali o rei ficou furioso e mandou que Hamã fosse morto na própria forca que ele havia feito para o judeu Mardoqueu. E também o rei ali, ele vai dar ordens para a rainha Esther, para Mardoqueu e para o seu povo se prepararem e combaterem contra aqueles que queriam fazer mal contra eles. Veja então, irmãos, que isto aconteceu. O povo judeu foi vitorioso, o povo judeu foi salvo, a rainha Esther foi salva, o judeu Mardoqueu foi salvo. Por quê? Porque por causa da provisão de Deus. Oh glória! Que maravilha! Podemos ver com a história de Esther aí, então, a providência de Deus para o seu povo. Nós precisamos entender essas questões. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, Deus sempre está presente para nos livrar e nos guardar de todo o mal. Que Deus abençoe a sua vida. Peço que você se inscreva em nosso canal, deixe um joinha. Nós estamos preparando outras aulas com grande dedicação para a nova revista. De fato estamos com o nosso tempo curto por causa de nossas tarefas na igreja, mas estamos preparando ainda coisas muito boas, assuntos que virão, slides para deixar para você estar baixando. Vamos estar preparando tudo isso daí, tudo gratuitamente, para estar abençoando você e a sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, deixe aí então o seu comentário, e aqui eu me despeço na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.